Olá, eu sou Hassen. Livro de Atos, capítulo 20, verso 35. Paulo diz assim: Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você sabe qual é o preço de dar? O preço de se doar, o preço de entregar. O preço de dar nada mais é ter a felicidade como consequência na vida e nunca como objetivo. É isso que Paulo está ensinando. Paulo vai deixar bem claro para nós hoje, para o mundo daquela época, que todo ser humano busca, se esforça, dá o sangue para ter a felicidade como um objetivo, um alvo traçado. E ele vai mostrar para nós que precisa disso. Se você entender que bem-aventurado, segundo as palavras do Senhor Jesus, é muito mais dar do que receber, aí você vai viver a maravilha da felicidade como consequência, como algo natural e jamais como um esforço a ser ganho, conquistado. É isso que ele vai dizer. O texto aqui, esse é o último versículo de um momento em que Paulo estava em Mileto, e aí ele manda os presbíteros de Éfeso encontrar com ele porque ele vai se despedir e ele não vai mais encontrar com esses caras. Ele vai falar que mostrar para aquela liderança que ele serviu de uma maneira extremamente fiel, que aqueles presbíteros são testemunhas da maneira como ele serviu, como ele proclamou o evangelho, anunciou o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito no verso 21 de Atos 20. E ele continua dizendo que o trabalho continua e ele tem um certo constrangimento de que Deus revela a ele que ele vai continuar fazendo a obra de cidade em cidade, que o Espírito mostra que ele vai viver ainda cadeias e muitas perseguições e tribulações. E ele vai então desenrolando essas palavras finais para aqueles líderes, dos quais eles não não verão de novo. Eles ficam entristecidos, pois eles ouvem no verso 38 Paulo dizer que não veriam mais o rosto dele. Bom, diante de toda essa conversa, em vários momentos, ele fala, por exemplo, que não considera nada precioso a vida dele, contanto que complete a carreira, o ministério que recebeu do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O evangelho é desprovido de mérito. O evangelho que não te põe para conquistar nada com mérito próprio, apenas te conduz a uma compreensão de que tudo para você, inclusive a salvação, aliás, primariamente a salvação, é favor imerecido, é ato gracioso de Deus. Mais uma vez, no verso 32, ele fala que essa palavra ele encomenda a eles, encomendo-vos essa palavra. Na verdade, ele fala, encomendo vocês ao Senhor, eu vou entregar vocês a Deus, eu agora vou embora, vocês estão nas mãos de Deus, e a palavra da sua graça. Essa palavra que tira de vocês o desespero de conquistar qualquer coisa pela força do braço. E aí no finalzinho ele fala, eu trabalhei dessa maneira. Trabalhei entendendo que a prioridade é socorrer necessitados, socorrer quem não vai e não tem nada para te dar em troca
segundo algum resgate que você possa dar. E ele fala, além disso, recordar as palavras do Senhor Jesus, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Diante disso, eu vejo claramente, então, que Jesus está ensinando que o preço de dar, que Deus, por meio do Espírito Santo, usando a vida de Paulo, através da memória dele, trazendo as palavras de Jesus, ele está dizendo que o preço de dar tem muito a ver com o ato de consequência, de entender que será uma consequência na vida e jamais um objetivo a ser alcançado. Gente, por que disso? Por que ele fala que bem-aventurado é dar do que receber? Porque ele está dizendo feliz é quem se esvazia. Feliz é quem entrega e não fica desesperado para obter. Ora, a felicidade se te manda, se a felicidade, se ser feliz é entregar, então eu jogo por terra toda visão de conquista na base de esforços ou na base de projetos e campanhas me esforçando a Deus para ter alguma coisa. Eu solto, eu simplesmente deixo acontecer, porque eu não quero receber, eu quero dar. E aí eu começo a aprender que feliz é aquele que se esvazia, porque ele não ajunta, ele se esvazia. Quem prefere dar do que receber, prefere esvaziar do que ajuntar, porque só ajunta quem recebe. Feliz é dar do que receber, porque esse não se apega, ele solta. Como é difícil, a gente sofre quando a gente tem apego com algo, porque a gente recebeu. E Jesus aqui, nas suas palavras lembradas por Paulo, ele está dizendo, olha, é melhor você soltar, porque você não vai ter crise com apego, com coisas de valores até mesmo sentimentais. Larga isso. Solta. Eu vou perceber que feliz, bem-aventurado é dar que receber, porque quem dá não cobra, porque não precisa. Agora, quem recebe, uma hora vai cobrar, porque precisa. Quem não recebe e dá, não vai ter crise nenhuma de cobrança, porque não precisa. Essa pessoa, ela também não vai dever, pois ela não faz dívida, ela dá mais do que recebe. Logo, ela não vai ter dívida, ela não vai ter dor de cabeça, ela não vai ter preocupações e ansiedades. Se tem uma coisa que cura ansiedade, depressão, tristeza, melancolia, monotonia, dê, solta, entrega. Inverta a sua vida, a questão não é receber, é dar. Você vai entender que também a felicidade está mais em dar do que receber, porque quem dá não deve, porque não faz dívida. Não faz dívida. Quem dá, recebe bem menos do que dá. Logo, não tem dívida. Quem prefere dar mais do que receber, não frustra, porque se liberta. Quanto mais recebe, mais você tem o perigo de se frustrar, mais você tem o perigo de levar calote. Então, quem dá não vai ter frustração, porque está liberto dessa coisa de obter. Quem dá mais do que recebe não pesa, porque entrega, não vive pesado, não vive cheio das coisas, não vive entulhado, porque dá, porque entrega. É bem-aventurado quem dá mais do que recebe, porque ele não se responsabiliza, ele simplesmente transfere. É isso que ele estava fazendo com os discípulos. Eu passo para vocês. Passo para vocês, eu encomendo vocês ao Senhor e à palavra da sua graça. Já fiz tudo, dei tudo que eu tinha que dar. Estou livre, lavei as minhas mãos, não tenho frustração, não tenho cobrança, não tenho dívida, não tenho apego, não ajuntei nada, não tem nada pesado na minha vida.
Não há responsabilidade, porque transferiu. Quem dá, aprende a transferir, então não tem responsabilidade. Aprende a passar o bastão. Quem é mais bem-aventurado em dar do que receber, ele não carrega porque não acumula. Quem recebe, acumula. E aí tem que ficar carregando. Mas quem dá, descarrega. É leve, a vida é leve. Mais bem-aventurado é dar do que receber, porque ele não perde. Ele não tem o que perder, afinal não guarda nada. Quem recebe, guarda. Quem não recebe, não tem o que perder. Não vai ter a dor de perda. Bem-aventurado é mais dar do que receber, porque também não ganha. Não ganha e não tem vontade de ganhar, porque nunca competiu. Quem recebe entra num frenesi de competição. Competição consigo mesmo, porque quer sempre mais. Nunca está satisfeito. Quem dá não ganha, porque vê a alegria de não estar em competição consigo mesmo e com os outros. Isso é maravilhoso. Bem-aventurado é mais aquele que dá do que recebe, porque ele não se enche, ele se esvaziou. Foi o que eu disse lá no início. Feliz é quem se esvazia. Por quê? Porque não vive cheio. Não está cheio, não está entupido, não está obeso. Feliz é mais dar do que receber, porque não se corrompe, não tem nada para subornar. Como é que eu vou subornar alguém se eu não tenho? Logo, eu não vou ter corrupção, não vou me corromper. Quer uma maneira para você não entrar em corrupção? Dê mais, receba menos. Melhor é dar do que receber, porque não se prende, não vive de rabo preso, não vive escravizado pelo trabalho, se livra. Então eu entendo que quem se esvazia tem a facilidade, ou melhor, tem a felicidade como consequência e não objetivo. Esse é o preço de dar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Assim disse Paulo com respeito ao seu trabalho. Deus abençoe.